Salve Povaria, salve Gato, salve Gi. Vocês que estão fazendo essa pesquisa com o Samba Rural Paulista, agradecer aí pelo convite de participar, falar um pouco da experiência da dramaturgia com o Samba Rural Paulista, né? E também um pouco como a gente cruzou os caminhos, porque foi através do teatro, e é assim que surge, né, a dramaturgia rural, pensando em trabalhar as histórias locais, né, a cultura local, e dessa maneira a gente começou a fazer, né, ouvir histórias e recontar essas histórias dentro das nossas montagens, né? E aí a gente teve contato com o teatro oprimido, que basicamente você ouve a história de uma outra pessoa e essa história é uma história de opressão, uma história que não deu certo, e aí você, através do teatro, remonta essa história, né, que é verdadeira, e tenta encontrar uma solução. Essa experiência de buscar histórias que o teatro oprimido traz pra gente, de ouvir histórias de pessoas que não necessariamente fazem parte, né, daquilo que é oficial, que a gente aprende na escola, fez com que a gente, né, passasse a pensar em técnicas, em formas, né, de trazer à tona essas histórias que a gente ouvia dentro do nosso município, no caso que era, né, hoje eu estou em Ourinhos, mas na época em Santana de Parnaíba. É uma cidade que tem muita história oral, né? E a gente de alguma maneira passou a falar sobre essas histórias, e dentro dessas histórias a gente encontrou, né, uma musicalidade que vinha do samba rural paulista, né? Então o meu contato com o samba rural paulista, ele se dá dessa maneira, de conhecendo as histórias, e dentro dessas histórias o samba atravessando e também assistindo, né? Tipo, desde criança, desde de estudante ali no final do ensino médio, que eu podia ficar, né, dormir fora, e que a gente ficava esperando passar o Grito da Noite, né? Que é um dos grupos tradicionais, né, que tem em Santana de Parnaíba. Então, essa relação minha com a manifestação foi talvez para mim, assim, um gatilho de tentar incorporar isso dentro do nosso trabalho, né, do trabalho da dramaturgia rural, mas investigando esses aspectos, né, o que tinha atrás dessas histórias, quais são né, o que a gente poderia contar. E todas as vezes que a gente participava dos encontros de teatro do oprimido, né, onde a gente, além de trabalhar a técnica, né, de teatro fórum, a gente trazia um pouco dessa experiência da dramaturgia rural em recontar histórias, né? E aí sempre trazia o samba rural paulista, né? Então era sempre um momento de celebração. Foi onde a gente conheceu o Gato, né? E dentro desses encontros, talvez aí a procura, né, do Anderson, da Slane, né, que passaram a querer conhecer um pouco mais dessa cultura, né, que é tão paulista, né, e perceber conexões, né, com o trabalho do grupo, né. Outros grupos influenciaram, né, por essa pesquisa, né. A gente tem aí o Parnaíba Festival, que foi um festival, né, que foi organizado com a prefeitura de Santana de Parnaíba, com o Instituto Sufruto Verdeus, e foi um festival que a gente tinha aí como proposta essa coisa do contemporâneo, né? O festival era o velho e o novo no contexto contemporâneo, e ele tinha como objetivo fazer com que os grupos tradicionais, né, e os grupos contemporâneos pudessem ser protagonistas num evento, num festival. São essas atividades, né, são essas ações que foram sendo desenvolvidas aí ao longo do tempo, que fez a gente se aproximar e se aprofundar mais no que seria o samba rural paulista, o contemporâneo, né? Como que surgem esses grupos, né? E hoje com o registro que vai acontecer pelo Infam, você tem esse debate posto, né? Quais seriam os grupos tradicionais e o que seriam os grupos contemporâneos. Talvez essas ações da dramaturgia rural, né, dentro desses eventos que marcaram, né, a maneira como a cultura popular, a cultura tradicional era feita na cidade de Santana de Parnaíba, né, a gente teve uma explosão de grupos, né, de samba de bumbo, né. É comum, não depois do festival, não depois das ações da dramaturgia rural, já era comum ter um número grande de grupos de samba de bumbo no período do carnaval,
né? Então, no período do carnaval, você tinha os grupos tradicionais, ou o grupo tradicional, que era um só, porque o 13 de maio não sai no carnaval, era um só, o Grito da Noite, e aí você tinha outros grupos, né, que saíam, né, depois ou antes, né, do Grito da Noite, durante o carnaval, né, que não eram grupos tradicionais, eram grupos de filhos, né, das pessoas que fazem parte do Grito da Noite e que tocavam, faziam samba. Então já existia essa coisa de um samba contemporâneo, porque a gente já pode pensar o Grito da Noite como um grupo que, né, já traz outras questões do que seria ser tradicional, né, e os grupos que se deram depois dele, né, junto com o Carnaval da cidade, mas eu acho que é depois, né, do Parnaíba Festival, depois do grupo que foi criado na Fruto Verdeus, que era o Votubumbá, que tinha pessoas que debatiam, né, essa manifestação, a apropriação dessa manifestação, né. Eu acho que você vai ter o surgimento de outros grupos, né, grupos que passam a ser mais perenes, assim, que a gente talvez, né, não é grupos que são do carnaval, né, são grupos que durante o ano todo eles têm uma programação, né, e desenvolvem, fazem o samba, alguns trazem uma questão mais política, outros trazem a questão só da pesquisa, da manifestação, outros trazem a questão da branquitude, né, da raça, né, coisas que vão sendo inseridas até porque são os debates contemporâneos, né. Então é interessante que esses grupos acabam sendo também aonde esse debate está sendo feito, né. Boa parte da composição é de pessoas jovens, né? Não é como nos grupos tradicionais, mesmo os grupos tradicionais já tem muitas pessoas que fazem parte desses grupos contemporâneos, então existe esse trânsito entre os grupos contemporâneos, os tocadores, as tocadoras, né, e os grupos tradicionais, né? Então isso tudo é algo que chama a atenção do morador da cidade de Santana de Parnaíba, chama a atenção dos moradores das cidades que também compartilham dessa mesma manifestação, chama a atenção das pessoas do estado de São Paulo que gostam, né, da cultura popular do estado de São Paulo, e não só a questão de gostar da questão estética, mas compreender, né, a cultura popular nessa estética rural, né? Existem histórias que estão marginalizadas e que a gente consegue compreender a partir de ouvir uma quadrinha de samba, né? De entender um conto do samba, ou mesmo de ouvir protagonistas que não aparecem na história oficial. E a cultura popular, por trazer esse material que é passado, né, oralmente, acaba, né, sendo pra gente aí uma versão da história que a gente não conhece. O que a gente tenta fazer, talvez, aí é trazer isso de maneira a compartilhar, né, daquela manifestação, mas eu acho que com outros valores, né? Quando a gente tem trabalho com teatro, né, a gente trabalha principalmente com teatro oprimido, existe também um interesse não só em perceber a contradição, mas também fazer a crítica, né, a essa contradição, né? Então, talvez a nossa forma de se manifestar, e por isso talvez contemporâneo, ela se dá a partir de uma crítica a coisas que de repente a gente poderia dialogar a partir do samba rural paulista, né? Então é pra gente da dramaturgia uma referência, né? Dentro do nosso trabalho a gente também constrói uma dramaturgia que pensa uma abertura, né? Que pensa um movimento e que pensa um encerramento, da mesma maneira que se constrói, ou da mesma maneira que a gente tem um cortejo, né, que começa num determinado lugar, vai para um determinado lugar e finaliza, né, nesse determinado lugar. Então a gente traz também não só a questão musical, né, não só a questão das histórias, né, ao redor, mas a gente traz também um pouco dessa estrutura do rito, né, sem necessariamente se apropriar do rito, né? Então, dentro do nosso desse momento que a gente insere o samba de bumbo, muitas vezes ele está no encerramento ou no começo, né? Então ele sempre ele é um elo,
né, nosso de conexão com o que a gente vai fazer e depois uma despedida também desse lugar que a gente estava fazendo. Esse trabalho foi desenvolvido dentro das universidades, ele tinha, né, uma outra característica que era também inserir a questão do território, né? A geografia, hoje eu estou aqui em Ourinhos fazendo geografia na Unesp, né? E dentro dessa nova etapa aí da minha vida de aprendizagem, eu tive contato com a obra do Milton Santos, do professor Milton Santos, e alguns dos conceitos, né, que ele trouxe aí para a gente pensar uma geografia crítica, né, eu tentei utilizar, né, dentro da técnica de dramaturgia rural, e é isso que a gente passou a fazer, né? Isso junto com o samba de bumbo, junto com a coisa do teatro oprimido, né? Tudo isso, né, faz parte da dramaturgia rural, né? Então a gente tem como DNA essa coisa da apropriação, uma coisa bem Macunaíma, bem Brasil, antropofagia, né? Tem essa, talvez aí, ainda que não tido como referência inicialmente, mas hoje quando a gente percebe as diferentes correntes artísticas, você vê que essa característica ela está presente, né? E a gente está aí, ano que vem a gente completa 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi exatamente essa proposta. Aí tem outras, né, que avançaram e que também permaneceram nessa mistura, nessa pluralidade, nessas diferenças, nessas diferentes correntes de pensamento, né? A arte, o teatro, a cultura popular, a política, a educação, né? Que é onde a gente hoje se encontra, né? Essas experiências aí, elas têm como objetivo repensar ou pensar outra maneira de uma educação que a arte seja também uma possibilidade, né, de aprendizagem. Então a gente tenta transformar esses conceitos da geografia, esses temas que a gente aborda em sala de aula, a gente tenta transformar isso em jogos teatrais, em jogos musicais. E aí entra o samba de bumbo novamente, porque é possível, né, sempre a partir do momento que você aprende como funciona a estrutura poética do samba, né, a métrica, você pode brincar em construir quadrinhas, e quando você faz uma oficina você pode colocar, né, como possibilidade isso, construir quadrinhos de samba de bumbo, fazer jogos que fazem com que as pessoas compreendam melhor o tema. Então é hoje um pouco o que a dramaturgia rural faz, né? A dramaturgia rural ela começou desse jeito e talvez por isso, né, que a gente trouxe, né, com a gente o samba, e somos também aí um grupo de samba de bumbo contemporâneo, né, muito mais um grupo de pesquisa, né, do que um grupo de manifestação, porque o samba ele até em algumas ações que o grupo tem, né, a gente agora recentemente estava no Espaço T, a gente teve um cortejo, né, que a gente fazia lá para se despedir. Então tinha os nossos encontros, o sarau, e sempre quando acabava o evento a gente fazia um cortejo final que ia até um cruzeiro que tinha mais de Nossa Senhora. Então a gente fazia esse percurso aqui também. Agora em momento de Covid a gente está todos isolados, né, e a gente não se encontra mais, não faz mais samba, mas a gente costuma fazer, né, de maneira também entre a gente e dentro do nosso trabalho, né, das montagens que a gente tem. Dramaturgia conta Milton Santos, a gente brinca com a cultura da América do Sul, a gente brinca com a cultura Mapuche e acaba, né, em alguns momentos também trazendo aí o samba de bumbo, né? Então a gente faz essa fusão. Esse é um pouco do que a gente faz, né, e que influencia certamente aí outros grupos, né, a experimentar também, porque todo mundo que tem contato com samba de bumbo sente uma energia diferente, sente uma coisa diferente. E quando ele te pega, né, o pessoal costuma cantar que não mexa com esse samba, não mexa com esse samba, que esse samba é abençoado. Quem mexer com esse samba vai sambar sem ser chamado. E quem mexer com esse samba vai sambar sem ser chamado.